A obra que vou apresentar este ano no Tandemage 2014 tem como título Tour de Mont Blanc. Tour de Mont Blanc é um percurso pedestre com aproximadamente 170 km que dá a volta ao Monte Branco e esse percurso passa por 3 países, França, Itália e Suíça. E é feito normalmente pelos caminhantes em 10 dias. O meu trabalho vive muito da experiência e do contacto da relação do homem com a natureza e foi a partir dessa experiência e dessa viagem que foi feito um levantamento fotográfico rigoroso a partir de uma noção de distância, uma porção de X em X passos. Foram feitos 2 registros fotográficos, esquerdo e direito, a partir do que me interessava ou daquilo que eu via no ato de caminhar. Esse conjunto de fotografias de todo o circuito dá origem a um filme que é a síntese artística do ato de travessia. A apresentação desta peça foi pensado uma estrutura em madeira que tem exatamente, portanto, é composta por 2 telas de madeira que têm unidas ao meio por um ângulo de 120 graus, que é o mesmo ângulo, da mesma forma como foram feitas as fotografias. A ideia é aproximar o espectador à experiência real do autor. Olá, a obra que vou apresentar este ano no Tandemage 2014 tem como título Tour de Mont Blanc. Tour de Mont Blanc é um percurso pedestre com aproximadamente 170 km que dá a volta ao Monte Branco e esse percurso passa por 3 países, França, Itália e Suíça. E é feito normalmente pelos caminhantes em 10 dias. O meu trabalho vive muito da experiência e do contacto da relação do homem com a natureza e foi a partir dessa experiência e dessa viagem que foi feito um levantamento fotográfico rigoroso a partir de uma noção de distância, uma porção de X em X passos. Foram feitos 2 registros fotográficos, esquerdo e direito, a partir do que me interessava ou daquilo que eu via no ato de caminhar. Esse conjunto de fotografias de todo o circuito dá origem a um filme que é a síntese artística do ato de travessia. A apresentação desta peça foi pensado uma estrutura em madeira que tem exatamente, portanto, é composta por 2 telas de madeira que têm unidas ao meio por um ângulo de 120 graus, que é o mesmo ângulo, da mesma forma como foram feitas as fotografias. A ideia é aproximar o espectador à experiência real do autor. Olá, a obra que vou apresentar este ano no Tandemage 2014 tem como título Tour de Mont Blanc. Tour de Mont Blanc é um percurso pedestre com aproximadamente 170 km que dá a volta ao Monte Branco e esse percurso passa por 3 países, França, Itália e Suíça. E é feito normalmente pelos caminhantes em 10 dias. O meu trabalho vive muito da experiência e do contacto da relação do homem com a natureza e foi a partir dessa experiência e dessa viagem que foi feito um levantamento fotográfico rigoroso a partir de uma noção de distância, uma porção de X em X passos. Foram feitos 2 registros fotográficos, esquerdo e direito, a partir do que me interessava ou daquilo que eu via no ato de caminhar. Esse conjunto de fotografias de todo o circuito dá origem a um filme que é a síntese artística do ato de travessia. A apresentação desta peça foi pensado uma estrutura em madeira que tem exatamente, portanto, é composta por 2 telas de madeira que têm unidas ao meio por um ângulo de 120 graus, que é o mesmo ângulo, da mesma forma como foram feitas as fotografias. A ideia é aproximar o espectador à experiência real
do autor. Olá, a obra que vou apresentar este ano no Tandemage 2014 tem como título Tour de Mont Blanc. Tour de Mont Blanc é um percurso pedestre com aproximadamente 170 km que dá a volta ao Monte Branco e esse percurso passa por 3 países, França, Itália e Suíça, e é feito normalmente pelos caminhantes em 10 dias. O meu trabalho vive muito da experiência e do contacto, da relação do homem com a natureza, e foi a partir dessa experiência e dessa viagem que foi feito um levantamento fotográfico rigoroso, a partir de uma noção de distância, uma porção de x em x passos. Foram feitos 2 registros fotográficos, esquerdo e direito, a partir do que me interessava ou daquilo que eu via no ato de caminhar. Esse conjunto de fotografias de todo o circuito dá origem a um filme que é a síntese artística do ato de travessia. A apresentação desta peça foi pensado uma estrutura em madeira que tem exatamente, portanto, é composta por 2 telas de madeira que têm unidas ao meio por um ângulo de 120 graus, que é o mesmo ângulo, da mesma forma como foram feitas